Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, declarando que Ele é o nosso Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, colocando as primícias do nosso dia na presença daquele que é único e que pode nos proteger, pode nos dar esperança, pode nos dar força, pode nos fazer avançarmos, independente de todas as situações que nós estejamos vivendo. Esse é o nosso Deus. E quando nós nos dispomos, né, a estar aqui todos os dias, a sermos resilientes em olhar para a palavra e em continuar andando, em continuar crendo, em continuar acreditando, então nós vamos ter o resultado da nossa resiliência. A presença cada vez maior deste Deus em nossas vidas, em nosso caminho, em nossa trajetória, nos nossos pensamentos, porque então os nossos pensamentos, aqueles conjuntos de pensamentos ruins que o nosso coração, né, o nosso caráter ali moldado diante das aflições, diante das tempestades da nossa vida, aquilo que os resíduos emocionais vão acumulando ali, culturais, padrões culturais que nós vamos trazendo lá da infância, né? Visões erradas, moldando um caráter corrupto, né? Um caráter perverso muitas vezes, um caráter pecador. Pecador todos nós somos, mas aquele coração que não muda, aquele coração que não é transformado, aquele coração que não é moldado. E a palavra de Deus, ela vem para nos moldar, ela vem para nos transformar e também para nos trazer o alívio. Porque quando nós vamos entendendo o porquê da nossa trajetória, nós vamos entendendo a nossa identidade, vamos entendendo o que a palavra nos promete, nós vamos entendendo qual é o tamanho do poder, nós não conseguimos mensurar o tamanho do poder do nosso Deus. Um dia nós conseguiremos verdadeiramente, lá no último dia, mas por enquanto nós conseguimos ter uma noção do poder deste Deus e do que Ele pode operar em mim, do que Ele pode operar em você, dos milagres que Ele continua fazendo hoje ainda. Hoje ainda esse Deus continua fazendo milagres. Hoje ainda esse Deus continua curando. Hoje ainda esse Deus continua restaurando casamentos, continua tirando pessoas dos vícios, continua resgatando filhos que muitas vezes já estavam perdidos em rebeldia, perdidos em vícios. O Senhor, Ele resgata. E através do que nós lemos neste livro, esse é um livro de testemunhos, a Bíblia é um livro de testemunhos. Através desses testemunhos nós conseguimos entender de que hoje é possível que isso aconteça na minha vida. Eu estava esses dias lendo um texto e eu disse, nossa Senhor, que incrível isso, né? Mas por um instante eu pensei, nossa, mas que fantasia, né? Isso não pode acontecer na minha vida. E aí a consciência, eu retomei a consciência e disse, não, peraí. Se está escrito aqui neste livro que é verdade, nesse livro que é testemunho, nesse livro que foi escrito pelo próprio Espírito de Deus, através dos profetas, isso que está escrito aqui pode acontecer sim na minha vida. E eu vou crer nisso. E aquilo me deu uma alegria tão grande no meu coração, aquilo me fez verdadeiramente continuar olhando, eu disse, não, isso que eu oro, isso que eu sonho, é possível sim. Porque foi possível ali para aquele testemunho, para aquela pessoa ali que está dentro desse contexto bíblico. Então, para mim também é possível. E essa palavra, então, ela vai nos dando energia, vai nos dando força para continuarmos. Vamos orar, então, nós estamos no estudo de Lucas. Nós paramos ali no versículo 6 de Lucas e temos muita informação, muita palavra boa aqui, muito entendimento bom que vai fazer com que o nosso coração se alegre nesse dia. Eu vou orar então para nós começarmos. Senhor, obrigada, meu Deus,
Obrigada por esse tempo, obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigada pelo teu Santo Espírito que nos ajuda, nos fortalece, nos dá esperança. Obrigada, Senhor, por ouvirmos testemunhos como o que vamos ouvir agora sobre o que aconteceu aqui com o profeta, com o sacerdote aqui, Zacarias, e sua mulher Isabel. Nós vamos entender que, independente do tempo, Senhor, o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor vem e derrama do teu bálsamo sobre nós. O Senhor vem e derrama das tuas bênçãos sobre nós. Só que não é no nosso tempo, Senhor. É no teu tempo. E é dentro dessa fé, dentro desse olhar que nós agora vamos ler essa palavra de Lucas. E, Senhor, eu te peço, faz com que os nossos corações possam receber essas sementes, essa porção de vida nesse dia, e faz com que nós possamos frutificar durante todo esse dia, meditando nessa palavra, Senhor, e que essa palavra seja vida em nossas vidas. Em nome de Jesus, entrego esse tempo nas tuas mãos, sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Então vamos lá, gente. Lucas, versículo 6. Eu até quero fazer uma referência aqui ao versículo 5, quando fala de Herodes. Toda aquela linhagem ali de Herodes, né? Herodes foi ali aquele que ele era rei da Judéia, certo? Ele era Israel ali estava sob o domínio romano e Herodes era judeu, o que os estudiosos nos falam que ele era judeu, porém ele era ali um judeu que foi levantado por Roma, né? Então ele tinha ele estava dominando ali sobre o povo e toda a descendência dele ali dominou sobre o povo de Israel para oprimi-los. Ele foi aquele que ali iniciou ali, que fez toda a reforma no templo, mas depois nós temos ali, ele foi o Herodes o Grande, que foi ali a partir do nascimento de Jesus, e depois é quando vem, nós vamos ler mais para frente, que os magos vêm ali e já tem ali que previram, né, o nascimento do rei da Judéia, então passam por ele e ele fica sabendo e manda ali matar todos os meninos até 2 anos de idade, e Jesus consegue fugir dessa situação. Então Jesus consegue fugir dessa situação, mas ele ali, toda a descendência dele, depois veio Herodes Antipas, que foi o que matou João Batista, que nós estamos falando aqui de Zacarias e Isabel, que são os pais de João Batista. E depois vem Herodes Filipe. Herodes Filipe era o irmão de Herodes Antipas, que na verdade a mulher de Herodes Filipe foi o que tinha um caso, né, um casamento com Herodes Antipas, e que foi, João Batista dizia que aquilo era errado e por isso que ele morreu, né? O Herodes Agripa primeiro, que foi a perseguição, que logo que Jesus foi crucificado, foi ele que iniciou a perseguição ali na igreja primitiva, né? Que tem ali os Atos 12, vai falar um pouquinho sobre isso. E Herodes Agripa II, que foi aquele que ouviu a defesa de Paulo lá em Atos 25, 26. Nós até podemos estudar um pouquinho mais sobre esses reis, mas o que importa é a palavra do Senhor e o que o próprio Deus fez para tirar o povo da opressão desses líderes, né? Mas vamos lá, então, Zacarias. Falar sobre Zacarias e Isabel. Versículo 6. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Preste atenção nessa situação. Eram fiéis ao Senhor, eram estéreis, né? A Isabel era estéril, não tinha filho. Naquele tempo, não ter filhos, ainda dentro daquela concepção cultural, era um sinônimo de que Deus não estava com eles, de que Deus não os abençoava. Né? Publicamente, aquilo era uma vergonha, uma mulher não ter filhos.
E aqui a palavra de Deus ela é bem clara. Eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Nós vemos muito nas igrejas uma religiosidade muito grande, quando elas olham para a vida de pessoas, né, que estão ali na presença do Senhor, que estão ali dentro do contexto religioso, olham para a vida da pessoa e dizem, ai, tá tudo errado na vida dessa. Às vezes está, né? Mas em outras situações, não, tá tudo errado. Nossa, Deus não abençoa essa pessoa aqui, né? Essa pessoa está passando tanto trabalho, o Senhor não abençoa, deve ter alguma coisa errada com essa pessoa. E aqui a palavra de Deus é bem clara. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Mas não tinham filhos. E aí continua aqui no versículo 8. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Aquilo que nós já falamos aqui, naquele tempo ali, o povo ficava do lado de fora, os sacerdotes, somente os sacerdotes poderiam entrar ali nos santos, né? O sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, que era dividido por cortinas, e uma vez por ano, certo? Para oferecer sacrifícios ali pelos pecados deles e pelos pecados do povo. Os sacrifícios eles eram diários, mas essa oração, esse sacrifício público, ele era uma vez por ano. Então ele entrou ali dentro desse contexto já fazia 400 anos que Deus não falava nada. 400 anos de puro silêncio. O último livro aqui, o último livro do Velho Testamento, que foi aqui Malaquias, né? De Malaquias até aqui o Novo Testamento, que se iniciou ali com Mateus, até Jesus, no caso, o nascimento de Jesus, foram 400 anos em silêncio, em função do pecado do povo. Então aqui, olha o que aconteceu. Enquanto ele queimava incenso, enquanto uma grande multidão orava do lado de fora. Versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Porque o que acontecia? Eles entravam com uma cordinha amarrada ali nos pés, né, com os sininhos. Se eles entrassem e fossem ali oferecer o sacrifício e não fosse agradável a Deus, eles eram fulminados ali naquele momento. Então eles só podiam ser puxados pela cordinha. E aqui então, quando o anjo aparece para ele, pensa, 400 anos em silêncio. Daqui a pouco o anjo aparece, 400 anos em silêncio. Uma mulher com um ventre estéril. Com certeza ele fazia as orações dele se questionando, Senhor, eu tenho alguma coisa, estou em pecado, tenho alguma coisa de errado na minha vida, por que eu não sou abençoado, por que eu não fui abençoado? Aqui dentro desse contexto ele já era velho, né? A sua esposa Isabel já era velha também. O ventre possivelmente já estava na menopausa, o ventre já não era um ventre fértil. Mas olha, Deus gosta de agir justamente nesses momentos, onde as possibilidades humanas não são possíveis, onde só um milagre, onde o nome dele vai ser verdadeiramente honrado, né, exaltado, porque não há nenhuma possibilidade. Então esse Deus ele vem, ele faz o impossível. Esse Deus ele vem, ele abre janelas onde não tem janelas. Esse Deus ele vem, ele abre portas onde não tem portas. Esse Deus ele vem e traz à realidade aquilo que ainda não existe. E aí, continuando aqui. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor.
nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Vou parar aqui. A Ana quando bom dia. Ana, quando estava lá no templo clamando desesperadamente que até o profeta Elias, Eli achou que ela estava embriagada. Da mesma forma, quando ali Deus deu ali Samuel para ela, né? Aqui o Senhor está dando João Batista aqui para Isabel e Zacarias como um nazireu, vai ser cheio do Espírito Santo e, deixa eu ver aqui, pois ele nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Então o Senhor já havia predestinado ali João Batista, como já havia predestinado ali Samuel lá para Ana. E aí continuando, será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo, agora vem um detalhe muito importante que muitas vezes nós fazemos. Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Ele duvidou do anjo. Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel. Olha, eu sou Gabriel, hein? Um dos maiores anjos. E estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Abraão foi considerado o pai da fé porque ele creu nas promessas do Senhor. O Senhor trouxe ele para fora quando o Senhor fez a aliança ali por último para ele, trouxe ele para fora da tenda dele, que ele, depois da luta que ele teve, da grande luta ali que ele teve contra os 5 reis lá e que libertou lá o sobrinho dele disso. Foi aqueles 5 reis que tomaram ali posse ali de Sodoma e Gomorra, né, e levaram o sobrinho Ló como escravo ali, todo aquele povo, e ali Abraão foi e trouxe eles de volta. E depois de uma grande luta, qual é a tendência? Nós ficarmos fragilizados. Então ali estava Abraão, depois desse contexto, dentro da tenda dele, entristecido, eu acredito. E aí vem Deus e conversa com Abraão e diz, olha, Abraão, eu te farei uma grande nação. Né? E aí ele diz assim, mas eu te abençoarei, né? E aí ele diz assim, mas Deus, como que tu vai me abençoar se o dono aqui das minhas coisas, quando eu for, vai ser o meu capataz aqui, o meu chefe, né? O Eliezer? Como? E aí o Senhor traz ele para fora da tenda e mostra todas as estrelas do céu e diz, olha, tua descendência será como essas estrelas, será como a areia do mar. Então ele creu. Então, quando nós cremos naquilo que o Senhor nos promete, todas as promessas dele, ele tem muitas bênçãos aqui para nós, mas quando ele faz uma promessa em especial para nós, e nós cremos naquela promessa e fechamos os nossos olhos para o que nós estamos vendo aqui na realidade e olhamos com olhos de fé para aquilo que ele nos prometeu, nós vamos ser recompensados com isso. E aqui, o que aconteceu aqui com Zacarias? Ele ficou toda a gestação de Isabel sem poder falar, ficou mudo, porque ele não creu. Então, crer é essencial para que o Senhor não deixou de cumprir aquilo que ele havia prometido aqui, através de João Batista, né? Através do filho que viria. Mas tantas outras situações nós podemos evitar quando nós cremos no Senhor. E aí o 21, enquanto isso o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto, aquilo que eu falei ali logo no início, né? Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim dos seus dias do serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses.
Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Aqui possivelmente Isabel engravidava muitas vezes, mas abortava, né? Engravidava e abortava. Então aqui para entender realmente que aquilo era uma promessa do Senhor, que aquele filho iria vingar, ela ficou 5 meses dentro de casa, 5 meses ali de gestação, esperando até que realmente eles tivessem ali a consciência, não, é verdade, Deus fez um milagre, realmente está acontecendo. O meu ventre estéril, o meu ventre já velho, aqui o Senhor fez um grande milagre. E aí 25, e a gente vai finalizar. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Dentro daquele contexto, aquela era uma humilhação terrível, porque o homem poderia também pegar uma segunda esposa. Aqui, no caso, não se apresenta isso, né? Não se fala a respeito disso, que Zacarias tinha uma segunda esposa. Mas lá em Ana, em 1 Samuel, se fala, né, que Eucana pegou ali uma segunda esposa, que foi Penina, que atormentava Ana, porque era uma vergonha não ter filhos naquele contexto, não prolongar a descendência. E tantas vergonhas públicas que nós vamos vivendo e que nós vamos clamando ao nosso Deus e nos perguntando, Senhor, por quê? Por que que nada acontece? Por que que isso continua da mesma forma? Por que que eu não tenho testemunhos na minha vida? Por que que essa situação não muda, né? Por que que as situações vão acontecendo, os anos passam, os anos começam, os dias terminam, né? Os dias começam novamente e continua tudo na mesma. Nada acontece, Senhor. Eu procuro andar de forma correta na Tua presença, eu procuro ser justa ou justo na Tua presença, eu procuro buscar aqui na Tua palavra, mas o sofrimento continua dentro daquela mesma questão. Por que, Senhor? E aqui, diante dessa palavra aqui, nós podemos entender que o Senhor, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Zacarias e Isabel aqui já tinham percebido naquele momento que não, né? Agora o meu ventre já está estéril, eu não consigo mais ter filhos. Já tinham até desistido de ter filhos, já tinham até desistido de esperar por essa grande bênção. Mas o Senhor não esqueceu. Lá em Apocalipse nos fala que todas as nossas orações são ouvidas, todas as nossas lágrimas são guardadas. Nada, nada daquele que é justo, nada daquele que está na presença do Senhor, nada daquele que teme ao Senhor, passa em branco. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as minhas orações, Ele ouve as suas orações. Nós não podemos esquecer disso. Nós devemos sempre continuar clamando, nós devemos sempre continuar andando retamente na presença do Pai, na presença de Jesus Cristo, clamando para o nosso intercessor, e Ele nos ouve. E há o tempo certo para todas as coisas, conforme nos fala lá em Eclesiastes 3. Vamos crer. Eu vou finalizar então com essa palavra de fé, que nós não esqueçamos dos nossos sonhos, mas que nós possamos continuar andando, fortalecidos pela palavra, fortalecidos pelas promessas do Senhor. Nós temos uma promessa que é a eternidade, mas além da eternidade, Ele nos promete bênção sobre essa terra aqui. Nós podemos usufruir nessa terra daquilo que o Senhor pode nos entregar. E para nós que estamos aqui num país estrangeiro e vivemos como estrangeiros aqui, tantas vezes nós nos encontramos em contextos tão difíceis, contextos profissionais, contextos, né, de documentos, mas se o Senhor nos trouxe até aqui, Ele tem propósito para nós aqui nessa terra. E nós vamos crer que a boa mão dele está sobre nós e ela que vai nos conduzindo, ela que vai nos dando a esperança e vai nos dando o alívio necessário que nós necessitamos para hoje, para o nosso dia de hoje. Eu vou orar então. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por falares através da Tua palavra que os Teus milagres, Senhor, as Tuas promessas, elas se cumprem.
se cumprem no teu tempo, Senhor, se cumprem conforme a tua vontade, Senhor, as tuas promessas, ó Deus. E nós sabemos também, Senhor, que a tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, se Isabel e Zacarias tivessem tido lá João Batista, lá quando eram jovens ainda, Senhor, e com todo esse legado, com toda essa carga que João Batista precisaria percorrer ali, de confronto ali, quanto sofrimento teria sido gerado para eles. Mas o Senhor fez questão de dar a eles, na velhice deles ali, aquele filho que eles tanto esperaram, Senhor, aquele filho que eles puderam cuidar, Senhor, e que eles puderam descansar nos teus braços quando a vida deles se findou, Senhor. Mas João Batista continuou ali com a sua jornada, Senhor, e cumpriu até o fim. E foi um fim de morte, Senhor, mas que nós sabemos, ó Deus, que ele veio depois ali, que ele está, Senhor, contigo, Senhor, que vive contigo, Senhor, e que assim como nós, meu Deus, estamos aqui na nossa trajetória de terra, Senhor, nós sabemos que no tempo certo, tudo aquilo que tu tens preparado para nós irá acontecer, Senhor, porque tu és um Deus galardoador, tu és um Deus que nos abençoa, Senhor. Mas nós precisamos estar firmes com os olhos em ti. A nossa fé não pode esmorecer, Senhor. A nossa fé precisa ser fortalecida. Aumenta, Senhor, a nossa fé nesse dia. Nos ajuda, Senhor, a avançarmos e nos regozijarmos na tua palavra, Senhor, independente das aflições desse dia. Eu te agradeço por tudo, Senhor, entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Beijinho, Rô. Até amanhã, se Deus quiser. Aqui no YouTube eu não consigo ver quem está. Até amanhã, se Deus quiser. E esse Deus continua conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.